Oi, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Que bom estar aqui com vocês. E hoje é um assunto tão interessante, um assunto que já tinham me pedido faz tempo, né? Bem, eu tinha colocado entre uma das opções mães narcisistas. Só que o que eu hoje vou falar se trata de todos os narcisistas, né? E é interessante falar porque eu fiz um parâmetro não só com os narcisistas, mas também aquelas pessoas que necessitam de muitos elogios e que não necessariamente são narcisistas, né? Eu coloquei esses dois temas para explicar como a gente se previne também. Porque tem algumas emoções negativas que, se ao longo do tempo, né, muito sedimentadas, muito condicionadas. Oi, Sabrina, boa noite. Condicionadas, elas acabam nos prejudicando na vida profissional, no relacionamento. Então, insegurança não é só uma questão de narcisista, tá? Eu vou ligar aqui o ventilador. Oi, Rosângela, boa noite. Boa noite, saudade, Sabrina, também. A gente acaba fazendo tanta coisa, né, no dia a dia, que acaba não parando pra conversar direito, né, com quem a gente gosta. E esse tema é muito interessante, né? Bem, eu preparei uma surpresa que eu consegui, a partir de agora, conversar com vocês e mostrar uns slides que eu preparei, tá? Então, eu vou desligar momentaneamente os comentários, tá? Não sei se dá pra fixar. Eu não sei se dá pra fixar o tema. Desativar comentários, ok? Tá, não sei como, né, coloca aqui, mas eu vou, peraí, ativar comentários, vou colocar aqui, né, nos comentários. Meu Deus, não sei. Enfim, vou desativar os comentários, tá? Eu não vou fixar o tema, mas eu acho que todos já sabem, né? Que é sobre o narcisismo. Enfim, tá? Então vamos nós. Eu costumo falar aqui, né, pra quem me segue nos stories, nas nossas aulas, que se a gente procurar um momento ideal, a gente não faz nada, né? Então a gente fica, eu tenho que ser perfeito, que maravilhoso, mas ó, aí ó, ventilador. Aqui com... Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, eu não me estresso não, tá? Então vamos lá. Então, gente, é muito interessante esse tema, né? Como já falado. E eu vou colocar aqui uns slides. É legal. Se eu colocar os slides, o pessoal que vai chegar vai ver, né, os slides. Vambora. Vamos ver. Então, hoje o tema da live, necessidade de elogio e narcisismo. Lembrando que necessidade de elogio nem sempre está associada ao narcisismo. Tá? Eu quero deixar isso bem claro. Eu coloquei esse título para chamar a atenção mesmo para a live, porque tem muitas pessoas com necessidade de elogio, né? E por variados motivos, às vezes por insegurança, né? Às vezes por carência, às vezes por dependência. E às vezes por outros milhares de motivos, tá? Então, assim, não é dizer que só o narcisista que busca elogio. Qualquer pessoa pode ter essa necessidade, tá? Então, vamos lá. Necessidade de elogio, carência de atenção, exigência de amor, insegurança, amor chantagista. Enfim, necessidade de elogio, como eu já comecei falando, ele pode aparecer em qualquer pessoa,
né? Uma pessoa carente desse elogio, carente da aprovação do outro, carente da opinião do outro. E é muito interessante falar que a insegurança, quando ela tem essa necessidade de elogio, normalmente a pessoa que é muito crítica se critica e critica os outros, né? E normalmente quando ela pede o elogio externo, quando é positivo, pouquíssimas vezes ela vai concordar que é ok, que é verdadeiro, mas uma crítica ela vai dar muito ok, né? Então, assim, é uma insegurança. Tem até uma síndrome, né, que ela não tá no DSM, a gente fala nesse meio, né, da saúde mental, que é a síndrome do impostor, que a pessoa sempre acha que ela tá fazendo um papel por questões de insegurança. Normalmente pais narcisistas, pais autoritários, que cobraram muita atenção, que cobraram muita exigência de qualquer situação, é uma pessoa que demanda essa necessidade de elogio, né? Mas aí são situações diferentes. O narcisista, ele de verdade, ele acredita nesses elogios, é uma insegurança diferente, né? A gente vai falar mais do narcisista mais adiante, mas ele vai acreditar de verdade, ele merece todos os elogios do mundo, e bobo é aquele que não vê as qualidades, né? E, enfim, não vou mudar aqui para os slides, vamos devagar. Carência de atenção, gente. Tem pessoas que, por insegurança, tem pessoas que, por não confiar muito na sua própria opinião, a carência de atenção tanto aparece com o narcisista quanto em outros quadros. A exigência do amor, né? O narcisista, ele quer ser amado, ele não admite não ser amado, né? O narcisista, interessante falar, quando a gente fala de narcisista, vem da palavra narciso. Narciso, se eu não me engano, é na mitologia grega, né? Que o narciso é aquela figura que se apaixona pela própria imagem, né? Refletida na água, e ele toda noite, todo dia, enfim, ele vai lá refletido com a própria imagem e fica lá se deliciando. Só que um dia ele, por se apaixonar tanto pela própria imagem, né, ele quer saciar essa vontade dele mesmo, que ele se afoga. E de verdade, na prática, a gente vai observando que a história é real, né? No final das contas, o próprio narcisista se afoga com a própria imagem, porque isso faz mal a ele mesmo, tá? Esse narcisismo. É a exigência de amor, né? Então necessita ser amado, necessita ser elogiado a todo momento, a toda hora. Nada tá bom, nada do esforço alheio está bom, porque é uma pessoa muito especial, narcisista, né? O amor chantagista, se ele faz algo em prol do outro, na verdade para cobrar depois. Então o chantagista emocional é aquele que dá esperando receber sempre, ele não faz nada de graça, né? E isso, gente, essas características que eu tô falando pode ser encontrada em amizade, namoro, família, em qualquer área, profissional, enfim, pode ter patrões aí narcisistas, inclusive eu já tive. Mas enfim, né, a gente observa, a gente vê, mas não há nada o que se fazer muito, a não ser que esse narcisista consiga te escutar e entrar numa terapia, tá? Tanto a pessoa que sofre de insegurança, que demanda esse excesso de elogios, esse excesso de atenção por estar insegura, ela também necessita de terapia. Eu penso assim, todos necessitam de terapia, né? Por autoconhecimento, por prevenção, enfim, para você ter um lugar para falar, porque esse lugar para falar não é que você seja carente, que você vai ficar falando com o psicólogo, não, porque você vai conversar com um amigo
E ele não vai ser neutro, né? Ele vai falar a opinião dele, as coisas dele. Independente de opinião, é você falar num lugar simbólico, né? Seu próprio. E então, o narcisista, ele necessita muito de terapia. E o inseguro também, né? Passar o outro slide. Trata-se, né? Aqui eu não tô conseguindo ver, que eu tô vendo aqui. Tô igual narcisista, tô vendo minha própria imagem aqui no slide. Mas enfim, trata-se de um transtorno mental, né? Em que as pessoas têm um senso inflado de sua importância, uma profunda necessidade de atenção e admiração excessiva, de relacionamentos conturbados, falta de empatia pelos outros, mas por trás dessa máscara de extrema confiança está uma frágil autoestima que é vulnerável à menor crítica. Então, as pessoas, e aqui eu falo do narcisismo e também do não narcisismo, normalmente ligadas à crítica do outro ou ao elogio do outro, elas são vulneráveis, né? De qualquer maneira. Por quê? Porque o centro é você, né? E aqui eu não tô falando de narcisismo, eu tô falando de inteligência emocional. Por exemplo, não é qualquer pessoa que chega pra você e fala: você é bobo, você é feio, você é isso, é aquilo, que você vai acreditar. Que situação, que hipótese, que comprovação que ele tem para falar algo mais de você do que do outro. Se todos os narcisistas ganhassem na real a confiança e os inseguros também, eles estariam curados, né? Então, o melhor caminho, o caminho que salva mais é o amor, gente. Sempre. Não tem outro caminho. O caminho do meio é o amor, né? Diz assim, ou é o amor ou é a dor. Mas o caminho do amor é o que dói menos e é o que cura. Muitas vezes a dor nem sempre cura, né? Mas a dor também, eu acredito que seja uma grande mestre, uma grande professora, que quando o amor não basta, vem a dor sim, porque a dor também cansa. Essa frase eu costumo usar muito, né? A dor também cansa, o sofrimento também cansa. A pessoa que está em sofrimento não aprende com uma experiência e ela tem que viver de novo aquela situação, uma hora ela vai cansar, né? Então, assim, pode demorar, porque o tempo de todo mundo não é o mesmo. Para cada um existe um tempo, certo? Então, gente, o narcisista, a princípio, ele parece muito confiante. Só que ele não é. Ele usa as outras pessoas para massagear o ego, para massagear ele, e é egóico, né? Não tem sentimentos profundos, né? Isso é para massagear ego. E tudo que é ego, gente, é superficial, é passageiro, passa, né? Então, assim, tudo que passa não dura tempo, né? Quando é com sentimento, quando é coração, as coisas são levadas mais adiante, né? Por muito tempo. É igual o amor e a paixão, né? A paixão é aquela coisa tórrida que tem um tempo, e o amor, ele tem a paixão, mas essa paixão vai ficando branda e esse sentimento mais forte, que é o amor, né? Então, a princípio, o narcisista, ele precisa do elogio, né? E qualquer pessoa que venha confrontá-lo, falar que ele não é aquilo, ele sai de cena. Onde não tem lugar para ele ser o artista, a estrela, né? E muitas das vezes não tem nem brilho para ser essa estrela, ele sai de cena, tá? É muito triste, é muito vazio essa situação, mas tem um tratamento, né? Então, assim, quando eu fiz essa busca, né, desses sintomas aqui relacionados,
Principalmente, uma coisa muito interessante desse texto é que fala o seguinte: o melhor tratamento é a psicoterapia. Por quê? Deixa eu ver aqui. Eu acho que tá no outro slide. Enfim. O transtorno de personalidade narcisista, aí agora a gente tá entrando, gente, numa outra terminologia, tá? É um transtorno de personalidade citado em livro, citado no CID-10, citado no DSM-4, que é um transtorno de personalidade. O que é um transtorno de personalidade? Ela dura a vida inteira, tá? Não existe remédio para isso, porque é personalidade, são certas características. E quando é um transtorno, isso é para sempre, isso fica na personalidade. Não é como, por exemplo, um transtorno de humor, por exemplo, transtorno de humor, ansiedade, depressão, bipolaridade, que tem tratamento e pode ser que a pessoa faça tratamento, se cure e não volte a ter mais, né? Só que de personalidade não, porque é de personalidade. Então, assim, para você diagnosticar um transtorno de personalidade, não é com uma consulta que você descobre que a pessoa tem transtorno de personalidade, tá? Isso demanda, às vezes, até anos para fechar esse laudo, né? E precisa de vários profissionais, precisa de vários embasamentos aí para dar respaldo a esse diagnóstico. Não é tão fácil assim, tá? Então, assim, para você falar que alguém tem um transtorno de personalidade, a pessoa tem que estar em acompanhamento médico, psicológico durante um bom tempo, e esses profissionais conheçam a dinâmica de vida. Então, a vida de ninguém é linear, tem altos e baixos, né? Tem altos e baixos. Então, a pessoa, né, o profissional vai ficar de olho nele ali para ver de verdade o que acontece aí, né? Tá. Então vamos lá. Transtorno de personalidade narcisista causa problemas em muitas áreas da vida, como relacionamentos, trabalho, escola ou assuntos financeiros. Lógico, atrapalha a vida dele todo, né? O relacionamento é muito complicado, são pessoas normalmente muito intensas e que demandam muito do outro, tá? O narcisista, gente, sinceramente, ele pode ser até confundido um tempo como um dependente emocional, tá? Só que é mais profundo do que parece, né? Tem uma área ali, né? Interessante falar, dentro da psicanálise, eu não sou psicanalista, mas estudei muitos anos de psicanálise, né? Existem 3 estruturas clínicas: neurose, psicose e perversão, né? A neurose são nós, neuróticos, obsessivos ou histéricos, né? São estruturas clínicas, né? A psicose, né? Então, a esquizofrenia, etc, etc. E a perversão, né? Que essa palavra perversão vem de um termo chamado paiversão, tá? Paiversão por quê? Porque ele nega o nome do pai. Lacan fala que existe um limite, né, social, físico, de personalidade, tudo, da sociedade no geral. E ele não atende a esse limite. Então, a perversão pode ser o pervertido ou o perverso, né? E o pervertido é o pedófilo, enfim, um monte de situações aí, né? Aquelas pessoas que transam com árvores. E o perverso é o psicopata, o sociopata, né? Ou o narcisista. Então, assim, eles se assemelham muito, o sociopata e o narcisista. Muito interessante falar disso, né? Porque pode ser muito bem confundido. Quem já lidou com um narcisista sabe quão difícil é esse caso, quão difícil é o relacionamento. Se você tem um parente narcisista, eu desconfio que tem traços, né, gente? Porque também, né? Uma vez eu fiz um curso da professora Tereza Amorim sobre borderline, e ela falou uma coisa fantástica. O borderline é como se fosse um espectro, né? Tem uns borderline, né? Muito borderline,
e outros pouco borderline. Tenho zero borderline. E assim são os transtornos, né? Então, assim, tem um narcisista que é muito narcisista, e tem um narcisista que é pouco narcisista, tem um narcisista que não é nada narcisista. Você tá entendendo? Então, são espectros, né? Para cada pessoa, para cada, né? Hoje eu até postei um negócio de propósito para compor essa live, que foi o seguinte. Ele tem um negócio ali, todo mundo tem um cérebro diferente. Eu não tenho um cérebro igual ao seu e você não tem um cérebro igual ao meu, tá? Então, todo mundo tem uma genética diferente, todo mundo teve uma educação diferente, um ambiente diferente, e assim segue a humanidade, tá? Então, por termos cérebros diferentes, as nossas emoções, os nossos comportamentos, o que a gente vai aprender, diz tudo a ver com a nossa estrutura. Então, tem coisas que um vai ver, aquilo vai impactar de forma X, o outro vai perceber de forma X, enfim. E é assim porque nós somos pessoas de X, ok? Então, tratamento, psicoterapia, outros tratamentos, tá. Então, eu vou falar mais adiante da psicoterapia, que eu acho que eu coloquei no slide lá no final. Pessoas narcisistas podem ser geralmente infelizes, desapontadas quando não recebem favores especiais ou admiração que acreditam que merecem, né? Então, eles nunca acham que é demais as coisas que os outros fazem. Sabe uma pessoa pobre, né? Eu costumo falar esse termo, o pobre não é pobre financeiramente. É uma pobreza emocional no sentido de falta, né? Toda vez que você olha muito pro que te falta na vida, você esquece, na verdade, de tudo que você tem e não agradece. Quando você entra num sentimento de gratidão, você vê o quanto que você é próspero e maravilhoso e que a vida é maravilhosa, você vai agradecendo e você se sente rico. É uma riqueza emocional, né? Então, a pobreza, né, esse sentimento de falta e de reclamar e de estar insatisfeito, isso não é só narcisista. Isso é um defeito emocional que acaba com a vida de muita gente, tá? Isso é uma coisa a se pensar, isso é uma coisa a se resolver. Se você fica dando crédito sempre ao que te falta, você esquece de ver a beleza da vida, né? Esquece de ver o que você já tem, que não tá dando espaço para agradecer, tá bom? Eles podem achar seus relacionamentos insatisfatórios e outros podem não gostar de estar perto deles. Gente, é chato, né? Convenhamos. Eu não sei qual é a sua relação, se você tem uma relação com algum narcisista, mas é chato demais, tá? Você tem uma pessoa do lado que fica reclamando, que fica, me olha, por favor, né? Então, algumas relações, por exemplo, mãe e filho, né, que é o tal do amor incondicional, o filho até tenta se relacionar com essa mãe, porque é incondicional, né? Mas esse filho vai ter que fazer muita terapia. Inclusive, vou colocar uma postagem aqui depois da live, que é o seguinte. Outro dia eu achei na internet o seguinte: as pessoas que fazem terapia não só por elas, mas fazem terapia para lidar com quem não faz, né? Então é muito certo isso, tá? As pessoas acabam tendo que lidar com quem não faz terapia, com quem não faz, né? E acabam não se conhecendo nada e, enfim. Mas eu ainda penso que a inteligência emocional é uma maravilha, porque te economiza tempo, te economiza queimar mufa. Quando você fala assim, cara, a pessoa é assim, ela não vai mudar, tá? Eu não vou me estressar. Aí a pessoa te falou que você é sei lá o quê, vamos supor, né? Você conhece o narcisista e ele tá ali naquele trabalho de te colocar pra baixo, porque é um
um dos trabalhos, né, que ele faz é esse. E você fala, cara, não vou me estressar, a pessoa não vai mudar, isso é um transtorno de personalidade que nasceu com ele, vai morrer com ele. Agora, cabe a mim me posicionar de maneira diferente, né? Eu acredito no que essa criatura fala ou não. Eu acredito e fico no meu bem ou fico no meu mal? O que eu escolho todos os dias, né? Coloquei também uma publicação outro dia que fala o seguinte, gente, dá trabalho ter inteligência emocional, dá trabalho ter uma vida legal, dá trabalho, né? As pessoas falam assim, eu queria tanto não ter medo, mas o medo é necessário. Nunca vai deixar de existir. Sabe o dia que você vai acordar não ansioso? Nunca. Agora, tem o momento em que há um transtorno de ansiedade, que essa taxa está muito elevada, e, né? Ou a ansiedade que você está conduzindo bem, está gerenciando legal esse estresse. Tá? Então tem esses dois tipos aí de coisas, né? Então a mesma coisa é narcisista. Você tem que aprender a lidar com ele. Por exemplo, se você tem uma mãe, se você tem um pai, se você tem um irmão narcisista e você quer conviver com ele, porque também tem muitos parentes que escolhem não conviver ou conviver em certa medida, né? Gerenciando esse convívio, ó. Eu vou sair com você e vou ficar 1 hora, tá bom? Porque minha agenda não permite mais que isso. Enfim, não sei qual que é o gerenciamento, mas se quiser conviver, né? Enfim. Eles podem achar seus relacionamentos insatisfatórios e outros podem não gostar de estar perto deles. Eles podem achar seus relacionamentos satisfatórios. Eles sempre acham que o outro nunca vai dar, tá? A necessidade dele. É como se ele tivesse um vazio, como se ele tivesse um buraco sem fundo, querendo que o outro preencha. E sabe qual que é a resposta, né? Ninguém preenche ninguém. Cada um que cuide do seu. Sinais e a gravidade dos sintomas variam. Pessoas com esse distúrbio podem ter. Então vamos lá para os sintomas, tá? Tem um senso exagerado de alta importância e falta de empatia, né? Então o que é a falta de empatia? Eu não consigo me colocar no lugar do outro, não consigo nem pensar na possibilidade que o outro pode sofrer, que o outro pode, né? Enfim, empatia, me colocar no lugar do outro. Ter uma sensação de direito e exigir admiração constante e excessiva, né? A pessoa se vê no direito, tá? De te cobrar atenção, né? O outro, por algum motivo que ele colocou na cabeça dele, ele é um ser especial, né? Ele é um ser que pode fazer essa cobrança sim, porque ele é especial, todos querem estar ao lado dele. Quem é você para não fazer o que ele quer, né? Esperar ser reconhecido como superior, né? Então ele espera esse reconhecimento em tudo quanto é lugar, mesmo sem conquistas que garantam isso. Então ele pode às vezes não ter um curso, mas ele quer ser aplaudido por isso, ou por outra coisa, porque ele é especial. Preocupar-se com fantasias sobre sucesso, poder, brilho, beleza ou companheiro perfeito, tá? Então ele merece tudo de bom. Gente, isso que eu tô falando, não entra aqui, né? Você querer ter uma vida boa, você querer ter um companheiro bacana, você ter brilho, beleza, não, gente. Isso aqui é extremamente exagerado e infundado. E a pessoa não faz o mínimo esforço para ter isso. Ela só sente que ela merece isso em excesso. E até quando recebe, ela não vê que recebe. Tá? Então, assim, tem uma diferença muito grande entre você querer o melhor da vida e fazer por onde. E outra coisa é você ficar esperando que as pessoas possam observar esse seu poder pessoal sem fazer nada, né? Para ter esse reconhecimento. Esse é um transtorno, tá? Expectativas. A pessoa esperar. O narcisista
espera muito do outro, né? E, gente, qual é aquele nosso papo, né? Frustração, né? Expectativa acaba gerando frustração. Ilusão gera desilusão, né? Toda vez que você espera, você normalmente está esperando em algo irreal, tá? Eles acreditam que são superiores e só podem se associar com pessoas igualmente especiais. Então, tem essa coisa, não é qualquer pessoa que se relaciona com eles, né? Eles querem o top, né? Então, assim, isso é muito real. Isso é muito real, né? São seletivos em acesso e desfazem de pessoas que não são isso. Monopolizar as conversas e menosprezar as pessoas que elas percebem como inferiores. Isso acontece, né? Então, se é uma pessoa que não é top, que não tem bom estudo, que tem alguma posição inferior por algum motivo, ou que o narcisista colocou na cabeça que é uma pessoa inferior, ele menospreza essa pessoa, tá? Espera favores especiais e cumprimento inquestionável de suas expectativas, tá? Aproveitar os outros para conseguir o que eles querem. Apresentar uma incapacidade ou falta de vontade para reconhecer as necessidades e sentimentos do outro. Apresentar uma incapacidade ou falta de vontade para reconhecer as necessidades e sentimentos do outro, né? Então, assim, ele... É muito comum, né? A pessoa fala assim, estou doente, não posso, preciso de cuidados especiais, enfim, milhares de coisas, tá? Ter inveja dos outros e acreditar que os outros invejam. A gente já falou aqui também no Instagram sobre inveja, diferença de inveja e admiração. Você pode muito bem admirar o outro e falar assim, poxa, legal, cara, o cara chegou no lugar tal e eu quero sim também ter o que ele tem e eu vou conseguir pelos meus méritos, eu vou conseguir porque eu vou me esforçar e vou fazer por onde, assim como a pessoa fez, a pessoa batalhou, poxa, pessoa bacana. Então, reconhecer o potencial alheio, né? Reconhecer que os outros também são merecedores, não só ele. Reconhecer as potencialidades do outro, reconhecer, enfim, uma série de situações, né? E aí, ele não reconhece, ele quer inferiorizar todo mundo, porque ele, na verdade, se sente inferior. É uma projeção, né? Então, muitos casos, né? Muitos relacionamentos são projeções. Quando o outro vem te agredir, muitas das vezes ele tá falando dele, ele não tá falando de você. E a gente cabe ter uma sabedoria de entender, né? Essa sutil diferença, essa sabedoria da vida, que o outro, quando vem nos criticar, ele tá falando dele. Nem tá falando da gente. Beleza? Comportar-se de maneira arrogante. Tá. E a inveja. E aí, o que acontece com a inveja? A inveja é quando você quer o que o outro tem e fala assim, poxa, o outro não merece. Eu que merecia no lugar dele. E muitas das vezes a pessoa nem fez por onde. Tem aquela frase, né? A grama do vizinho sempre parece mais verde, né? Mas você não sabe qual adubo que ele tá usando. Você não sabe o trabalho que dá para podar essa grama, o que ele faz para ter isso, né? Normalmente as pessoas invejosas não reconhecem o trabalho e o esforço do outro, né? Então, é isso. Então, o narcisista é invejoso. Comportar-se de maneira arrogante, parecendo vaidoso, pretensioso e pouco assertivo, tá? Insistir em ter o melhor de tudo, por exemplo, o melhor carro ou escritório, né? Ao mesmo tempo, pessoas com transtorno de personalidade narcisista têm dificuldade em lidar com qualquer coisa que percebam como crítica e podem tornar-se impaciente ou irritado quando eles não recebem tratamento especial. Então,
A crítica, eles não conseguem admitir a crítica, né? E quando vem uma crítica, eles parece que eles acabaram, né? Por quê? Porque não há uma força emocional dentro deles e que eles se confundem com qualquer crítica, né? Então, ao mesmo tempo que eles parecem ser muito confiantes, na verdade há uma personalidade muito frágil que necessita do elogio do outro, como um vampiro. Mais ou menos isso, tá? Ter problemas interpessoais significativos e facilmente sentirem-se menosprezados. Ter problemas interpessoais significativos e se sentirem menosprezados. Ter dificuldade em regular emoções e comportamento, tá? Então, assim, é muito difícil para o narcisista saber o que é equilíbrio e o que não. O que é uma emoção positiva e o que não, né? É tudo muito despreparado, é tudo muito assim, para me satisfazer, né? Experimentar os principais problemas que lidam com estresse e se adaptam à mudança, né? Experimentar os principais problemas que lidam com estresse e se adaptam à mudança. Sentir-se deprimido e mal-humorado porque estarem aquém da perfeição. Ter sentimentos secretos de insegurança, vergonha, vulnerabilidade e humilhação. Então, esses sentimentos normalmente percorrem o íntimo do narcisista. Sentem-se deprimidos, mal-humorados, por estarem aquém da perfeição, né? Ter sentimentos secretos de insegurança, vergonha, vulnerabilidade e humilhação. Eles morrem de medo de ter uma humilhação. Então, separei. Sim, não falei do tratamento da psicoterapia. Como já falado, né? Soa como uma dependência emocional, mas é uma dependência de aplausos, de atenção. Porque se ele não tiver isso, é como se ele não soubesse, né, quem ele é, porque é muito frágil essa opinião que ele tem dele mesmo, tá? Então, uma coisa é parecer segurança, outra coisa é sentir segurança, ter segurança, né? Já falei aqui muita coisa. Então, tem chantagem emocional. Quando eu falei da chantagem emocional, é tipo assim, ó, se você não fizer isso, eu não vou fazer isso, né? Se você não fizer isso, eu não vou. Se você não fizer isso, ameaças, chantagens, né? Outra chantagem emocional, você não quer saber de mim, né? Tem uma frase aí, um post que eu tô segurando, que eu vou colocar esses dias, que fala assim, a mãe com o filho, e o filho fala assim, mãe, eu vou me casar daqui a um mês, um negócio assim. E aí a mãe coloca assim pra ele, você vai me abandonar, meu filho, né? E dizem que isso é muito comum de mãe, mas isso é muito comum de uma mãe que não usa inteligência emocional. Porque uma mãe proativa é aquela que quer a liberdade do filho, é aquela que quer que o filho cresça, né? Me despreza, né? Aí a pessoa usa uns dramas, me despreza, né? E isso, gente, não dei foco aqui a relacionamento abusivo com narcisista,
nem mãe narcisista, mas cada relacionamento tem uma especificidade, tá? Então, por exemplo, o relacionamento abusivo, tudo que eu descrevi aqui acontece. Tanto homens como mulheres, tanto mulheres como homens, quanto mulher com mulher, quanto homem com homem, não tem essa. Tem pra todo mundo. Então, o homem narcisista, ele quer ser o centro das atenções, né? E ele coloca a mulher pra baixo, vai falando, você tá gorda. Separei também um post, cara, tem muito post sobre narcisista. Falando sobre isso, né? Você tá gorda. Por quê? Porque o cara se sente inseguro, quer deixar a pessoa insegura pra ela ficar mais perto dele, ok? E as mães narcisistas também, e os pais narcisistas também. Eles querem minar a segurança do filho para aquele filho não sair de perto dele, tá? Cadê a psicoterapia? Então vamos lá. Tratamento, psicoterapia, outros tratamentos para as comorbidades. Então, gente, que eu anotei aqui, tá? O tratamento medicamentoso e o tratamento médico, ele é, na verdade, para restabelecer a saúde neuroquímica, né? Então, e de comorbidades, porque não existe remédio para transtorno de personalidade narcisista. Não existe remédio para transtorno nenhum. Só que esse transtorno de personalidade vai causando comorbidades, tá? Então, que comorbidades são essas? Ansiedade, depressão, algum outro transtorno de humor, enfim, N transtornos, tá? Então, por exemplo, a pessoa pode ter transtorno de personalidade narcisista e ter toque? Sim. A pessoa pode ter transtorno de personalidade e depressão? Sim. A pessoa pode ser ansiosa e ter transtorno de personalidade? Sim. A pessoa pode ter transtorno de personalidade e pânico? Sim. Não é um ou outro. Por exemplo, ou ela tem pânico ou ela tem transtorno de personalidade. Não. Ela pode ter outras comorbidades. E aí, esse tratamento psiquiátrico, ela vai... Então, por exemplo, vai regular as taxas neuroquímicas, né? Vai colocar tudo ali equilibrado, serotonina, noradrenalina, dopamina, e aí o médico, né? E cada médico, eles trabalham de uma maneira, e é isso. E a psicoterapia, mas assim, tratamento, esses medicamentos não tem tratamento, vai ajudar nos sintomas. Mas tratar a personalidade não tem jeito, tá? Agora, como tem jeito? Psicoterapia, né? A psicoterapia, não tô falando aqui que é a cura, mas é um tratamento para regular as emoções, para a pessoa ter uma consciência de falar assim, poxa, quando eu faço isso, acontece isso, eu posso fazer isso, tá? Então, a consciência muitas das vezes e a terapia muitas das vezes, ela não tira o problema da pessoa, mas a pessoa passa a encará-lo como, ok, tô vendo, você tá aí. E agora eu sei como lidar com isso, porque eu te olho, sei como é a situação e vou lidar, né? Então, por exemplo, no caso do alcoolismo, o tratamento, né? A pessoa, poxa, ela vai sentir aquela vontade sempre de beber álcool. É que nem um fumante quando para de fumar, né? Se ele ficar muito perto do cigarro, ele vai voltar a fumar. E se ele voltar a fumar, ele vai voltar a fumar sempre. Não vai ser um cigarro, né? Então, assim, muitas das vezes a gente fica acreditando, por exemplo, eu sofro de ansiedade, eu nunca mais quero sentir essa sensação de ansiedade. Não existe isso. Existe como gerenciar para ela não te dominar, para você não parar de fazer suas coisas, para você ter sua vida normal, né? Então, para isso não atrapalhar sua rotina, para não atrapalhar sua vida, para não atrapalhar suas coisas, tá? Então é isso. Agentes com... aí o que a psicoterapia faz? É que eu anotei umas coisas aqui, eu já fui falando, né? Agentes comportamentais, trabalhar
crenças, sentimentos, emoções, frustrações, aderindo à inteligência emocional e modificando os circuitos já aprendidos, sejam eles orgânicos ou aprendidos. Também tem um slide maravilhoso que é assim, tem um fator genético, tem um fator isso, tem um fator aquilo outro. Só que quando você muda uma crença, ela muda o resto todo, né? Então ela muda o genético, ela muda o comportamental, ela muda tudo, né? Uma crença tem muito mais força do que isso tudo. Então não é desculpa da Gabriela, né? Nasci assim, morri assim, tá? É necessário, gente, um resumo bem da história, consciência da vida, sabe? Manter a consciência de que existe coisa tal, e como que eu lido com isso, né? Você olhar é melhor do que fingir que não existe muitas das vezes. Porque fingir que isso não existe, você não vai ter atitude para mudar, né? E enquanto que você olha e fala, ok, eu sei que você tá aí, cabe a mim escolher qual alternativa. Pode ser que a escolha também seja não mudar. Pode ser que a escolha também seja não fazer nada. Porque não fazer nada também é uma escolha, né? Então é isso. Vou deixar a live salva, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, me manda no direct, ok? Até mais.